Olá, meus queridos e minhas queridas, frequentadores e trabalhadores da tão querida Casa do Caminho, esse pronto atendimento espiritual que faz um serviço digno de nota na cidade de Salvador e toda a região metropolitana, atendendo as pessoas que procuram o socorro nesse espaço de acolhimento e de amor e que tem servido muito a nossa população baiana e a nossa população soteropolitana. Então hoje, a nossa preleção será feita aqui de nosso domicílio, devido às conjunturas que estamos passando, e a convite da nossa confreira Geisa, iremos falar hoje sobre curando a relação com os pais na visão sistêmica e na visão espírita. Para quem não sabe o que é visão sistêmica, é a visão das constelações familiares, mais especificamente dentro dessa visão, que o pai, o criador, foi o querido Bert Helling, que desencarnou no ano passado, associando assim a visão do Espiritismo, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, e também no Livro dos Espíritos, lá na questão 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família, e a resposta que os Espíritos nos deram, que seria um recrudescimento do egoísmo. Tendo em vista essa base na codificação, os livros que nos darão a fundamentação para falarmos da visão sistêmica é o livro do palestrante e orador espírita Andrei Moreira, lá de Minas Gerais, que trabalha na AME de Minas, e o livro dele que ele escreveu, Atitude, traz muita contribuição dentro dessa abordagem. Um dos capítulos de referência é Tomar o Amor de Pai e de Mãe. O outro livro dele, que também vocês podem se debruçar, é Reconciliação. Lá ele vai ter um capítulo chamado Honrai vosso pai e vossa mãe, caminho de encontro com Jesus. Foi referência também da nossa base de fundamentação. Existem outras obras que vocês também podem requisitar, que falam sobre a família, e dentre elas temos aqui o livro de Joana de Ângeles, Constelações Familiares, que tem muito material para que vocês se aprofundem, que é um tratado baseado em todas as preleções do nosso querido Divaldo Franco, onde o organizador Luiz Fernando Lopes criou essa obra magistral chamada Vivências do Amor em Família. E aqui vocês encontrarão vasto material para as suas pesquisas. Sem falar no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, que tem também um capítulo Família, e outras tantas obras que na doutrina espírita nós abordamos a questão da relação familiar, honrar pai e mãe, a relação de pais e filhos. Então, para darmos agora uma conotação de motivação e de união da nossa comunidade cristã e espírita, eu vou trazer para vocês essa canção que é um chamado desse congraçamento num momento tão delicado que atravessamos e que não devemos perder a esperança de mantermos a nossa união através dos fios invisíveis do amor que nos unem, já que o distanciamento social tem sido uma voga nessa atual conjuntura. Então essa canção é chamada Canção da Alegria Cristã. Então que possamos, através dessa nossa preleção, levar verdadeiramente a alegria que precisamos retomar em nossos corações para que não percamos a esperança e continuemos vivendo no mundo com a certeza da regeneração do planeta e que, portanto, para que ele se regenere, existirão momentos que nós iremos atravessar, como pandemias, os flagelos destruidores, que está lá na lei de destruição e que, através dessas movimentações que o planeta faz, ele levará certamente a humanidade para um patamar de avanço e de crescimento. Então a canção diz assim: somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é o bem do Evangelho, é o bem do Evangelho. Vibrai e contagia, da criança ao velho, Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia.
A nossa alegria é o bem do Evangelho, é o bem do Evangelho. Vibrai e contagia, da criança ao velho, Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Nessa proposta de manutenção desse congraçamento e dessa esperança de companheiros e amigos que somos, nós iremos manter essa energia de conexão com a proposta do Cristo, que é aquela de nos amarmos e nos unirmos, mesmo com todas as divergências que estejam ocorrendo, que atualmente temos enfrentado na nossa realidade, no nosso país e no nosso planeta Terra. Portanto, o tema de hoje, ele vai ter uma grande relevância para que nós possamos trazer essas teorizações que eu irei explanar, baseada no Evangelho, nas obras que dão referência no que diz respeito às constelações familiares, para que possamos ter uma maior clareza de como está se dando essa dinâmica dentro dos espaços domésticos, nesses momentos de isolamento, de confinamento, onde as famílias estão tendo que viver uns mais próximos dos outros, os maridos e mulheres, os pais e filhos, e todas as configurações que se dão e que se extrapolam para o mundo externo, para a nossa sociedade, e que nada mais é do que o reflexo do que acontece no seio do lar. Então, como a proposta de hoje foi curando a relação com os pais na visão sistêmica espírita, nós temos aqui uma base de início de nossa fala, que é lá no capítulo 14, como eu citei, onde vocês podem encontrar o tópico Honrai a vosso pai e a vossa mãe, o capítulo que fala sobre honrai a vosso pai e a vossa mãe. E lá nós temos uma passagem onde, no Evangelho de Lucas, de Marcos e Mateus, vai ser dito da seguinte forma: sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Lá também no Evangelho, aqui, ele vai pegar uma passagem do Decálogo, do Êxodo, do Velho Testamento, capítulo 20, versículo 12, quando é dito da seguinte forma: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Então aqui tem um chamado de que honrar o pai e a mãe, que a fim de que vivamos longo tempo no planeta Terra, que o Senhor vosso Deus vos dará essa capacidade de uma vivência mais tranquila, mais serena, mais leve, quando partimos da premissa do honrar vosso pai e vossa mãe. Eu recomendo que vocês se debrucem na leitura desse capítulo, porque vocês vão fundamentar melhor, porque aqui tem um viés da minha interpretação. Lá vocês vão perceber o tópico da piedade filial, vai ver também a passagem que o Cristo fala, quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Vai também poder encontrar o tópico da parentela corporal e a parentela espiritual. E nas instruções dos espíritos vocês terão a ingratidão dos filhos e os laços de família, que aqui tem muito a ver com o que eu vou fazer, essa conexão desses dois saberes que são completamente possíveis de se unirem, tendo em vista que o Espiritismo ele nos dá a sedimentação da consciência da imortalidade da alma, falando das relações que se estabelecem entre as famílias pelos laços da consanguinidade, mas que nós, como reencarnacionistas, sabemos também que tem os laços dos fios do espírito imortal que somos e que nós estabelecemos vínculos ao longo das vidas sucessivas e que nesses vínculos nós criamos alguns atritos e às vezes alguns afetos. E nesses movimentos, portanto, estabelecemos comprometimentos para a nossa caminhada rumo à tão sonhada perfeição. Então a família é esse cadinho, esse núcleo, esse agrupamento, onde esses espíritos se reencontram para que os ajustes devidos possam se estabelecer. Então o Espiritismo é essa ciência filosófica e moral, com repercussões morais na nossa vida, baseada no Evangelho do Cristo, é a grande base de entendimento de por que hoje vivemos o que vivemos e sabemos de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde estamos indo. E sabemos também que a dor é inevitável e o sofrimento é uma escolha, porque doer faz parte do nascer e do viver, porque já no parto você tem dor quando sai e que tem que fazer a primeira respiração, fazendo com que os alvéolos se permitam receber o oxigênio que adentrará. Ali vem a primeira movimentação de dor. Mas durante a nossa existência,
nós viveremos momentos de muita dor, mas o sofrimento é um processo de escolha do ser que pode ter resiliência ao encarar os processos dolorosos ou pode entrar no movimento do menos, da vitimização, da falta de paciência, de tolerância e de outras questões que nós trazemos e indo para aquele espaço de manter a energia do sofrimento como algo que impede que nós possamos progredir de forma resignada e resiliente para o mais da nossa própria consciência. Essa base de sustentação, ela nos dá então o entendimento da imortalidade e, portanto, da reencarnação. Já na visão sistêmica, que não fala da reencarnação, ela traz um outro ponto de análise e que faz, portanto, a ancoragem do nosso entendimento na vida, no cotidiano, de como essas dinâmicas se estabelecem. Então, o fundador o criador desse processo de análise foi o Bert Helling. Quem não conhece, Bert Helling é um teólogo, portanto, um estudioso dos evangelhos de Jesus, porque ele foi um sacerdote católico por muito tempo, e nesse movimento ele foi fazer o trabalho de evangelização lá na África do Sul. E nesses processos de sua investida no que diz respeito do campo da religião, ele observava que os comportamentos nas tribos zulus se caracterizavam por algumas particularidades. E assim ele via que existiam algumas leis que regiam as dinâmicas das relações familiares, das realizações das configurações daqueles clãs que ele observava e que ele convivia. Ele percebeu, portanto, que nesse movimento dele de análise, que 3 leis eram muito claras para ele. A lei da ordem, a lei do equilíbrio entre o dar e o receber, a ordem e a hierarquia, e a lei do pertencimento. Essas são as 3 grandes leis que baseiam e que dão sustentação ao campo das constelações familiares. Obviamente que tem outras condições dentro da filosofia das constelações e que isso não é o movimento da nossa fala de hoje, porque a gente tem que ser mais objetivo. Dentro dessa perspectiva, Bert Helling, lá naquele momento em que vivia naqueles movimentos de evangelização, ele percebeu que em uma determinada vivência, quando foi perguntado a ele, por exemplo, o que ele ficaria se porventura percebesse algum tipo de desvinculação ou de um atrito entre aquelas pessoas ali, se ele preferia ficar com a tradição ou ele ficaria com as pessoas. Na época, ele respondeu de acordo com a tradição do que ele vivia, mas lá no seu fundo, ele sabia que ele ficaria com as pessoas. E esse movimento, portanto, fez com que ele, dentre outras coisas, se afastasse do processo de construção, de vivência com a Igreja Católica e caminhou pela área das psicoterapias. Ele foi estudar psicanálise, a psicanálise que o pai era Freud, ele foi estudar a Gestalt terapia, ele estudou os movimentos das leis sistêmicas de Virginia Satir e outras tantas pessoas que traziam fundamentações nos campos das psicoterapias. Então ele se tornou um psicoterapeuta. Ele não é médico e nem é psicólogo, mas ele se tornou um psicoterapeuta e o pai, o criador das constelações familiares. Vale aqui ressaltar que o próprio Divaldo Pereira Franco, em uma das suas preleções que estão disponibilizadas no YouTube, e que também escreveu um livro chamado Constelações Familiares, que não fala da lei das constelações como nós entendemos que somos estudiosos da constelação. Eu sou constelador familiar e o Andrei também, que escreveu livros, ele também é um constelador. E na visão da constelação, que não está sendo representada nesse livro, aqui Joana vai falar dos genitores, vai falar sobre a questão da educação e a paz na família, os irmãos entre si, os filhos e por aí vai. Temas ligados à família. Mas Divaldo Franco, numa das suas preleções doutrinárias, ele vai dizer que passou por um tempo procurando encontrar-se com Bert Helling. E nessa busca, durante os anos que ele vai fazer palestra na Alemanha, ele não conseguiu lograr êxito, porque ele queria, de fato, dizer a Bert, parabenizá-lo e dizer: parabéns, você trouxe algo muito importante para o entendimento da dinâmica das relações familiares aqui na nossa vida, no corpo físico. Mas lhe faltou falar sobre a reencarnação. Isso Divaldo Franco dizia, que são 3 leis, mas ele reconhecia uma 4ª lei, que seria a lei da reencarnação. Mas deixando claro que a constelação familiar não aborda esse tema. Portanto, na constelação nós vamos ter um outro entendimento, que são os campos que nós estamos imersos, chamados campos mórficos, são os campos de consciência em que todos estamos vivendo e que, de uma forma ou de outra, eles nos interferem e nós interferimos nele. Essa é a base de entendimento porque, no movimento das constelações familiares, faz-se necessário a compreensão dessa lei, que é a relação dos campos mórficos, que o teórico que traz essa abordagem é o Rupert Sheldrake, que é um biólogo, biofísico, que estuda isso e tem artigos publicados, e isso já não é mais campo de discussão. No campo da ciência, esses campos existem
E um exemplo prático disso é quando vocês percebem as aves no céu que retomam o seu trajeto juntamente com outras, sem uma comunicação entre elas formal, mas existe um campo consciencial que norteia o direcionamento que aquelas aves se permitem ter, ou aquelas abordagens de peixes e cardumes que são perseguidos por, às vezes, um tubarão. E vocês percebem que os peixes, eles se reconfiguram, eles abrem um espaço e depois eles voltam para o cardume, seguindo um campo, que esse campo são os campos mórficos. Mas também não vamos nos aprofundar nisso, fica aqui como uma curiosidade para que vocês possam também se aprofundar. Trazendo, portanto, a dinâmica do nosso tema, que é curando a relação com os pais na visão sistêmica espírita, e perceber por que essa cura nessa relação com os pais, nessa visão, pode tornar a sociedade moderna, a sociedade odierna, mais leve e mais consentânea com a proposta do Cristo, que é o que ele nos traz com o grande evangelho, a sua boa nova, que está lá o resumo de tudo. Não precisaríamos de mais nenhuma teoria, nenhuma, se pudéssemos seguir os ensinamentos que o Cristo nos deixou e que resumiu todas as leis e os profetas em 2 mandamentos: amarás a teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Só que nós esquecemos do amar a nós mesmos e, como não nos amamos, não conseguimos amar o próximo, e como não amamos o próximo, não conseguimos amar a Deus. Porque é muito difícil você amar algo que você desconhece se você não tem a capacidade nem a competência de conseguir amar aquilo que você conhece em tese, que é você próprio. É verdade que nós não nos conhecemos. Isso seria um outro movimento de explanação, que é a proposta que, no meu entendimento, o Covid, o coronavírus, tem chamado a sociedade moderna a fazer esse mergulho para dentro, ao voltar para dentro, que, de uma forma ou de outra, tem uma leitura, que é alguma imagem que nos traz, ou melhor, alguma informação que isso tudo nos mostra, que a humanidade precisa desacelerar. Então o coronavírus, ele mostrou que a sociedade estava indo de forma desenfreada e o planeta não estava suportando mais. E de uma forma coercitiva, com um vírus invisível, eles obrigaram que todo o planeta se recolhesse dentro de suas casas e assim, no mergulho de dentro de seu movimento doméstico, que possamos despertar a consciência para fazer o mergulho para dentro, que é o que nosso querido Sócrates, há 2.400 anos, já professava, quando no Pórtico de Delfos ele percebeu escrito: conhece-te a ti mesmo, esse é o caminho para que nós possamos encontrar a verdade. Então não há como encontrar a verdade indo para o mundo externo, indo para fora, no fazer externo. A proposta, portanto, é o ir para dentro. É no ir para dentro que nós encontraremos o ser crístico divino que existe em nós, nos debatendo com as sombras que fazem parte da nossa construção enquanto seres humanos, comuns e imperfeitos que vivemos aqui nessa realidade, e que se nós não reconhecemos a nossa limitação, a nossa humanidade e a nossa imperfeição, nós não poderemos nunca alcançar a tão sonhada bem-aventurança, a tão sonhada iluminação. Então, com o que diz respeito a essa proposta do ir para dentro, as configurações familiares, portanto, nesse movimento de coercitivamente terem que viver juntos, passam por alguns desafios, e que a constelação vai nos dar uma base de entendimento muito interessante e que o Espiritismo vai arrematar e vai consolidar tudo isso. Então, uma das leis que nós falamos na constelação é a lei de ordem ou a lei de hierarquia. O que seria essa lei de ordem ou de hierarquia? Tem uma metáfora, uma imagem que pode representar muito bem isso. Na definição estrita é: quem veio primeiro é grande, quem veio depois é pequeno. Quem veio primeiro dá, quem veio depois recebe e ponto. O que quer dizer isso? Nas relações de pais e filhos, os pais vieram primeiro. Eles vieram primeiro, portanto, eles são grandes e nós somos pequenos. E, portanto, eles nos dão e nós recebemos. Quando invertemos essa ordem, e que é aí que vem a inversão de ordem, que é aquela que a lei que seria natural na convivência da relação familiar deveria se prevalecer, nós vamos ter emaranhamentos que se darão pela falta de encaminhamento ou de orientação dentro daquilo que gerenciaria as nossas abordagens dentro das dinâmicas da família. Como ficaria claro para vocês isso? Imagine, portanto, que um rio que às vezes vem de uma fonte que é muito pequena e que começa a brotar, e daquela fonte pequena de esforço ele consegue fazer com que um rio caudaloso seja brotado, e aquele rio caudaloso ele vai seguir seu curso, enfrentando os desafios do caminho, e através dos desafios tem declives, e que nos declives eles fazem cascatas e cachoeiras, e que se desdobram em outros rios menores, e aqueles braços de rio menores vão se conectando até que um momento eles se culminem no oceano, que no oceano da vida, o caminho do rio
é caminhar para o mar. Na metáfora ou na imagem que podemos trazer, o caminho nosso, enquanto espíritos criados por Deus, simples e ignorantes, é caminhar para o grande oceano. O oceano que é a bem-aventurança, que é Deus, o Criador de tudo que é, o Pai de todas as coisas, a consciência suprema. Então, quando esse rio faz o seu caminho de movimentação para criar os rios menores e levando força para que essa corrente que ele consegue ter da fonte que é da sua geração seja recebida pelos rios menores, imaginem vocês numa imagem que se esse rio menor que está recebendo desse rio maior, a força que vem dele, e ele resolve fazer um terremoto, se rebelar contra esse rio maior, e eleva-se e vai para o nível de patamar que é maior do que aquele que está oferecendo toda a sua energia, toda a sua fonte de vida e de vitalidade para que o rio siga adiante. Se esse rio sobe de nível, o que iria acontecer? É óbvio que ele passa a não receber a força desse rio fonte. E se ele passa, ou ele vai estagnar suas águas, ou ele vai secar. O rio fonte continuará brotando, porque o seu fanal é levar adiante as suas águas para que ela consiga encontrar o oceano. Os outros rios menores, que se não rebelaram contra ele, receberão sua força e seguirão adiante. Mas esse rio que resolveu fazer um terremoto e subir e se tornar maior do que o seu criador ou a sua fonte, ele passa a não receber a energia que poderia receber dessa fonte, que é o rio que está vertendo a água, para que ele pudesse gozar dessa bonança, essa benesse de receber as águas puras desse rio. Assim também se dá na dinâmica dos pais, na relação de pais e filhos. Quando os filhos resolvem ficar maiores do que seus pais, eles deixam de receber a força dos pais. E essa força, quando é perdida, ele passa a não ter a condição de levar adiante em obras de amor, obras de realização, ou para os seus descendentes, que são os filhos que serão gerados através do consorciamento entre duas pessoas. Essa força se perde, porque em algum lugar do caminho ele deixou de receber ou ele desonrou ao seu pai e à sua mãe. O que seria na constelação essa desonra ao pai e à mãe? Que no Evangelho traz lá: honrai a vosso pai e a vossa mãe, para que possais ter longa vida, para ser fiel aqui o que está escrito, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Como seria isso na visão das constelações? O que seria uma desonra? O que seria o adoecimento dos filhos? Ou melhor, como seria esse processo de impedimento do fluxo do amor quando os filhos adoecem na relação com os pais? As formas mais claras que isso se dá é quando o filho começa a julgar seu pai, a criticar o pai, a ter dó do pai e a fazer exigências dos pais. Esse movimento é um movimento que tira a força do pai, porque por mais que o pai tenha sido um pai responsável, uma mãe que foi permissiva ou que foi muito leniente com os defeitos que o filho tinha, aquilo que ela deu era o que ela podia dar. Ela recebeu, portanto, de ancestrais que vieram antes deles e que, portanto, ela pôde fazer o melhor com aquilo que ela recebia. E se lhe entregou isso e você ingratamente não recebe, você deixa de honrar aquela força que todos os ancestrais fizeram para que a vida seguisse adiante. E ali nesse movimento de desonra, e que vale aqui uma exemplificação para vocês terem a dinâmica do que é você negar receber essa força que vem dos ancestrais, a visão que nós temos é de uma grande leva de pessoas que vocês estão desonrando. No número que tem aqui calculado, que nós temos como referência para mostrar às pessoas, é aqui essa seguinte informação. Você tem, no mínimo, cada pessoa, 2 pais, um pai e uma mãe. Na linhagem do pai, você tem, dos 2 pais, você tem 4 avós. Dos 4 avós, você tem 8 bisavós. Você tem 16 tataravós, 32 tetravós, 64 pentavós, 128 hexavós, 256 heptavós, 512 octavós, 1024 eneavós e 2048 decavós. Só para você ter uma ideia, de um pai e de uma mãe, nós temos de ancestralidade até a 10ª geração, 2048 pessoas que fizeram um esforço hercúleo para que a vida seguisse adiante.
E quando vocês não recebem aquilo que foi possível ser entregue ou ser dado por seus pais a vocês e começam a criticá-los, julgá-los, exigir, você está desonrando todo o esforço que essa grande massa de ancestralidade fez com que a vida pudesse seguir adiante. É verdade que aí entra uma segunda lei. Eu falei da lei de hierarquia, que é a lei da ordem, a lei do pertencimento. Todos nós pertencemos a uma família. E aqueles que são excluídos de uma sorte ou de outra, os seus descendentes, por amor cego, que não é o amor que cria, que leva para o mais, é o amor que leva para o menos, fará com que aquele que foi excluído seja de alguma forma ou de outra reinserido no ambiente da constelação ou da sua constituição familiar. E aí entra a teoria dos campos mórficos, que essas informações, aí a gente tem também os estudos da epigenética e outros estudos transgeracionais, que mostram que essa informação passa de forma genética de cada filho para cada descendente e assim sucessivamente. Então existe um campo de informação tanto hereditário como um campo consciencial e que isso se dá de uma sorte ou de outra, sendo levado adiante para gerações futuras. Então, quando alguém é excluído lá nos seus ancestrais, por exemplo, alguém que era um ladrão, um latrocida, um traficante, ou alguém que foi execrado por uma doença crônica que era feia de ser mostrada, e aquele ser foi excluído, ser isolado, morreu amigo em algum lugar, os descendentes, de alguma sorte, pode, por amor cego, querendo honrar aquele tio, aquele avô, aquele bisavô, ou aquela pessoa lá de trás, fazer repetir o padrão. E a gente não entenderia, na visão comum, porque esse filho nosso repete o mesmo padrão daquele tio ou daquele avô, porque ele pode estar captando informacionalmente aquilo que foi levado através das gerações, o campo de sofrimento e de desonra para aquele ser. E aí ele repete o padrão, por exemplo, ser alcoolista, como um tio foi. Mas a constelação para aí. Nós espíritas que sabemos que tem a reencarnação, esse filho hoje pode ter sido, nessas gerações de 2.048 pessoas, um de nós mesmos que vivemos no passado e ao reencarnarmos como vô, bisavô, tataravô, pentavô, poderíamos ter hoje voltado com um padrão de comportamento. Isso aqui não é do campo das constelações, isso aqui é a visão espírita, aqui é a tentativa de diálogo entre o espiritismo e as constelações familiares. Aquele mesmo ser que foi lá atrás um ex-avô, lá com 128 pessoas atrás, era eu mesmo que fiz algo, um esforço hercúleo para poder tentar me inserir e por algum movimento eu me perdi nas drogas ou no álcool ou em qualquer coisa e assim eu vivi uma experiência de desencarne, fui para o plano espiritual e naquelas famílias que foram tendo descendentes eu volto no seio de uma família, na relação com o tio, com a avó, que era naquela época tio, avô, irmão, irmã, pode voltar com meus pais para tentar me reconduzir no caminho do bem, no caminho do amor, no caminho da bem-aventurança. Então, o Espiritismo vai ter uma explicação que é através da reencarnação, demonstrando que o personagem de ontem pode ter retornado numa outra roupagem e formando um novo personagem, que é chamado hoje Flávio, mas que tem nas suas informações perispirituais aquilo que foi vivido lá atrás. Mas deixemos isso de lado, porque o tempo aqui é muito escasso, para que possamos desdobrar em várias ramificações que esse conteúdo pode nos trazer. Então, no pertencimento, aí a lei vai dizer quem pertence, pertence e não pode ser excluído. A definição mais clara seria essa. A lei do pertencimento vai dizer aquele ou aquilo que pertence ao sistema, pertence, não pode ser excluído. Se alguém ou algo que pertence é excluído, será representado como sintoma ou por algum descendente naquele sistema. Então aparecerão sintomas nos descendentes ou algum descendente pode fazer a representação exatamente como aquele ser que foi excluído lá atrás teve como tipo de comportamento. Então, a lei da ordem, quem veio antes, quem veio antes é grande, quem veio depois é pequeno, quem veio antes dá, quem veio depois recebe. A lei do pertencimento é essa. Nessas duas leis, que é mais favoráveis ao tema desse movimento da cura que nós devemos ter da relação com os pais na visão sistêmica espírita, se nós não atentarmos para essa dinâmica que se estabelece, nas dinâmicas das relações familiares, nós estaremos levando para a sociedade uma determinada forma de comportamento que é disfuncional. O que é que isso quer dizer? Quando hoje percebemos que alguns filhos ingratos, porque entram no espaço da exigência daquilo que não pôde receber do seu papai ou da sua mamãe, e começa por revolta a dizer que não teve isso, não teve lazer, não teve colo,
não teve afeto, ou então que o pai foi muito permissivo, deu demais, não ensinou ele a ter limites. Todos os argumentos que esse adulto possa ter da criança que foi ferida e machucada, nós não desconsideramos. Mas o que nós temos como escopo da nossa análise é que o adulto de hoje, ele tem a responsabilidade de dar à criança aquilo que faltou. Porque quando você exige, julga ou critica o pai ou a mãe, como nós somos compostos de espermatozoide e de óvulo, da junção de uma célula do pai e da mãe, nós somos metade papai e metade mamãe, na vida, no corpo. Quando você critica, julga ou condena um pai ou uma mãe, você está criticando, julgando, condenando metade sua. Se são ambos, você está julgando, criticando você na totalidade. Então, quando nós entramos nesse espaço do julgamento, da crítica e da condenação, nós estamos de fato condenando, julgando e criticando a nós mesmos, porque nós somos compostos de células do nosso pai e da nossa mãe. O que isso quer dizer? Que no movimento de cura dessa relação com o pai e com a mãe, quando a criança que sofreu o abuso, o abandono ou a leniência com aquelas tendências que ele mostrava na sua primeira infância e que pais e mães desavisados não conseguiram perceber e que passaram adiante fazendo com que aquilo se instalasse naquele ser novo, no personagem novo que surgia, aquele ser adulto, ele pode ter todos os motivos de crítica de não ter recebido aquilo, mas isso não o dá o direito de ele próprio oferecer à sua criança aquilo que lhe faltou. É aí que está o grande X da questão. Por mais que você diga, aquele que nos ouve, que seu pai lhe abandonou, que lhe deu para adoção, numa exemplificação de uma dessas leituras que eu fiz, num presídio, numa determinada dinâmica, existia lá um constelador que foi fazer um campo de constelação, num presídio de um determinado estado. E uma daquelas mães que pegou seu filho e entregou para adoção e deixou ele à margem, botou numa lata de lixo, naquele momento que foi perguntado, interpelado pela consteladora se ela verdadeiramente tinha tido amor por esse filho, por que ela fez aquilo, ela falou assim, sim, eu amei. E eu amei porque, fez assim com a mão, gestei. No mínimo do mínimo, mesmo que tenha sido uma relação de um estupro, mesmo que tenha sido uma relação fortuita entre seu papai e sua mamãe, numa festa ou numa saidinha que não esperava ter aquele relacionamento e você foi gerado sem ter sido desejado, ele gerou a vida. A sua mamãe gerou você por 9 meses. E esse movimento é o ato maior de amor que nós podemos ter de nossa mamãe e do pai que cedeu sua célula, mesmo que tenha sido de forma irresponsável. Não nos cabe o julgamento. O que cabe ao pai e à mãe irresponsável, e está no Evangelho, a ele será dado aquele movimento de ser cobrado pela sua própria consciência quando tiver acréscimo dela. Porque tem pessoas que cometem delitos que não têm consciência do delito e, portanto, não há cobrança. Mas com acréscimo de consciência, a pessoa passa a ter maior clareza e vê que os equívocos cometidos em algum momento da vida foi fruto da própria ignorância. Então, cabe ao papai e à mamãe, eles próprios, serem responsáveis pelas atitudes que tiveram. E cabe aos filhos honrar e agradecer aquilo que foi podido ser entregue por eles, porque, no mínimo, eles nos deram a vida. E a vida é o bem maior que nós temos, por mais que alguns de vocês estejam vivendo um momento de dor, de depressão, de indignação contra o pai e contra a mãe, dizendo assim, eu não pedi para nascer, porque vocês me botaram no mundo. Nós sabemos pela visão da reencarnação que todos nós, de um maior ou menor grau, temos entre aspas, um planejamento para alguns espíritos para retornarmos nas determinadas famílias. Então nós temos a família que precisamos. E aí tem uma passagem aqui também que Chico Xavier vai falar, ele vai dizer assim, a perspectiva espírita da reencarnação, né? Como compreender e agradecer, no caso explícito aqui por mim, de uma família de um filho que foi abandonado, um pai que espancou, ou um pai que abusou do filho, que estuprou, fez qualquer coisa. Aí vai dizer, Chico Xavier traduz com simplicidade e beleza a complexidade da misericórdia divina. Ele vai dizer, abre aspas, encarnação não tem endereço errado. Cada dor traz em si uma grande força. Então, lá no Livro dos Espíritos também diz, tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Então, como reencarnação não tem endereço errado, você está na família que você precisava. Você está na família que você necessitava. E a conjuntura que você vive, desfavorável ou mais favorável, menos abastada ou mais abastada, elas são fruto das construções que você viveu em experiências transatas e que levaram de uma forma ou de outra a se conectar com essa parentela, que hoje, pelos laços consanguíneos, se tornam pais, irmãos e filhos, mas que ali podem ter laços espirituais que fizeram com que esse agregamento ou que essa conjunção de fatores levasse a você viver em determinada família.
Então não há queixa. Por mais que a gente possa dizer que não pediu para nascer, existe sim, você não tem encarnação que seja por acaso. A encarnação tem um propósito. Por mais que nós não percebamos, na dor que vivenciamos, ela tem um propósito. Então, se tem um propósito, aí o diálogo entre a encarnação e a constelação fala que você deve honrar o pai e mãe porque eles fizeram um esforço para que a vida seguisse adiante. E no mínimo, ela te gestou, não lhe abortou. Se não lhe abortou, você seguiu a vida. E se como criança você foi adotado, se você foi abusado, ok. Eu não estou negando que não tenha dor. Eu não estou dizendo aqui que você não tenha sofrido, que você não tenha tido os movimentos da alma, da rejeição e tudo aquilo que uma criança que ainda não tem o esclarecimento, que ainda não tem o discernimento para entender por quê. Por que papai fez isso comigo? Por que mamãe fizeste isso comigo? Mas a nossa lei de ação e reação, de causa e efeito, de possibilidades, de probabilidades, ela não é injusta, porque Deus é justo, é todo-poderoso, é bom, é onipresente, onisciente. Então ele não faria nada que não fosse para que vocês pudessem crescer. Não é ele que faz com que o pai faça o que fez. A lei é a lei. Nós temos o livre-arbítrio e às vezes transgredimos a lei. O que nos diz é que você vivendo o que viveu, enquanto adulto que se tornou, você pode dar à sua criança aquilo que faltou. E quando você oferece à sua criança aquilo que faltou, você está curando a sua criança interior, dizendo assim, exemplificando. Se meu pai faltou com alguma coisa ou minha mãe na minha infância, não me deu o colo, não me deu o presente, não me deu o videogame, não me deu a bicicleta, não me deu aquilo que eu gostaria, e eu fiquei frustrado porque os coleguinhas tinham, ok, doeu, mas hoje eu cresci. E eu posso olhar para a criança que é o Flavinho que habita em mim e dizer, ok, Flavinho, você não pôde ter tudo que podia, e nem que você não pode ter tudo que queria, mas hoje eu cresci e hoje eu posso lhe dar. Mas eu trago aqui em mim a gratidão da vida, porque mesmo na ausência do que o pai teve com a relação da criação com o filho, foi aquilo que ele faltou em me dar, que me fortaleceu, para que eu pudesse ter da vida forças para tirar dela aquilo que ele não pôde me oferecer. Então até mesmo no equívoco de uma criação, ele gerou em você a força para que você tocasse sua vida adiante, criando as possibilidades que você tem hoje de geração de riqueza, de geração de consciência, de geração de crescimento. Então, nós não podemos entrar nesse movimento de julgar, criticar, condenar e nem de ter dó dos pais. Nós devemos sim, sempre, honrar e agradecer aquilo que foi possível, aquilo que ele nos ofereceu. Existe, entre outras coisas, algumas dinâmicas que de fato elas se tornam emaranhadas, porque quando o filho percebe, por exemplo, uma mãe que foi abandonada pelo pai, ele pode querer ocupar o lugar do pai na relação com a mãe e deixa de tomar a força do papai, porque fica ouvindo a mamãe dizer que o pai foi ingrato, que o pai não prestou, que o pai abandonou, e ele passa a odiar o pai. Quando ele tem o ódio do pai, ele está odiando parte dele, porque ele é filho daquele pai. Então a mãe que não tem consciência, por mais que ela tenha tido a dor dela cabe a ela e o pai resolverem. Ela não deve fazer, como as chamadas alienações parentais, de impregnar no filho aquilo que foi fruto da experiência do casal. E o filho, como não tem o discernimento, ele passa a tomar a dor da mamãe e assim passa a desonrar o papai. E quando ele desonra o papai, ele não recebe a força do papai, que o papai normalmente ele é a coragem para que você siga adiante. E a mamãe nos dá a força e o sucesso para a gente tocar a nossa vida. Então, quantos de nós hoje vivemos crises existenciais, processos depressivos, transtornos ansiogênicos, transtornos neuróticos e as mais variadas psicopatologias, porque na desonra desse amor cego por algum dos nossos genitores, ou por uma revolta, uma raiva, um julgamento, uma exigência descabida por aquela mãe que faltou, pelo pai que você não viu, alguns que morreram em tenra idade, outros que deram para adoção, não importa. Por mais que vocês estejam sofrendo a sensação da criança abandonada, vocês têm que sempre olhar para trás e dizer assim: eu agradeço a você, papai, a você, mamãe, porque me permitiram a vida. E com isso eu tomo a força de vocês e sigo adiante, levando toda essa geração de vovô, de bisavô, de tetravô, de tataravô, de todas as ancestralidades que fizeram com que a vida seguisse adiante. Eu trago aqui uma imagem para vocês, para dar um exemplo melhor. Imagine vocês num circo, esse Circo Solé e outros tantos circos da vida, onde tem aquelas pirâmides humanas. As pessoas, elas se seguram os mais fortes, embaixo, às vezes até mais grosseiros e mais toscos. Eles pegam a força de base para que o outro suba no ombro, para que outros mais leves subam no ombro e que outros suba, que lá no topo da pirâmide, o mais levinho possa ficar lá em cima e olhar adiante. Imagine o que seria dessa base se aquele lá do topo resolvesse olhar para trás e dizer: nossa, que
que pena eu estou desses meus irmãos que estão aí embaixo me sustentando. Eu não quero olhar para frente, porque eu estou com dó, eu estou com pena dele, do esforço que ele está fazendo lá. E ele resolvesse desarmonizar a pirâmide e a pirâmide ruísse. Essa imagem serve para representar como seria se nós aqui fôssemos desonrar a nossa ancestralidade, dizendo que tem pena da vovó e do vovô, como no meu caso específico eu sempre trago exemplificando, que é mais claro do que o exemplo vivido, não há coisa melhor do que palavras e a vivência prática disso. Eu já citei isso em outra casa e cito aqui. Minha vovó e minha vovó era semi-analfabeta, minha avó é Cília. Eu não conheci minha avó Urânia, mãe de meu pai, e nem conheci meu avô Carlos, pai de meu pai. Mas eu sei das vivências dele que eram de muita escassez financeira. Meu avô, ele tinha uma perna que foi amputada por processos de gangrena. Minha avó também tinha uma vida muito simples e simplória. Ela tem descendentes, salvo as minhas investigações do meu clã, que foi filha de escravos lá em Cachoeira, no interior da Bahia. Ou seja, não sei se tataravó, bisavó, tetravó, não sei. Sei que tem uma ancestralidade de escravidão. De um branco português, dono de uma terra de fazenda, que teve a relação sexual com uma das escravas e que gerou minha bisa, que minha bisa gerou minha avó, que minha avó gerou meu pai. Ok? Ok. Nesse processo, imagine se eu ficasse com pena de minha avó Cília, que lavava roupa para ganho, para sustentar minha mãe, Maria Helena, e que fez com que minha mãe conseguisse chegar até o nível do 2º grau completo no Colégio Ceia. Minha mãe, portanto, parou por ali. Meu pai também foi para o 2º grau, porque não conseguiu ir para a faculdade, apesar do desejo dele de se graduar e fazer uma faculdade que ele sempre gostou de ler e de estudar. Mas a condição dele de vida não permitiu que ele seguisse adiante porque eu nasci. E por um sacrifício do meu nascimento em 1973, ele para os estudos dele, que ele não aguentava trabalhar durante o dia e à noite ele fazia o científico, chegou um momento que ele não deu conta. Começou a me criar e um ano depois veio meu irmão, Marcos Vinícius. E ele, assim, mais uma vez, em sacrifício, em holocausto, ele renunciou ao seu sonho de ser um profissional, ou de ser um acadêmico, e resolveu tocar o trabalho, vendendo livros, vendendo óculos, fazendo tudo que ele podia para sustentar aqueles rebentos. E ali eu recebo aquela força de meu pai e de minha mãe, com as dificuldades do meu avô, da minha avó, do meu avô, e que eles fizeram um esforço para fazer com que os filhos dele, meu pai e minha mãe, chegassem ao 2º grau, sendo os outros semi-analfabetos. Meu pai e minha mãe fez um esforço para me tornar nível superior com pós-graduação, todos os 3 filhos, eu, Daniel e Marcos, todos os 3 graduados, e 2 que eu pós-graduado, meus irmãos também em processo de pós-graduação. E imagine se eu olho para trás e assim, meu Deus, eu tô com dó de meu pai que não fez faculdade, eu tô com dó de minha avó que lavava roupa para poder gerar a criação de minha mãe, eu tô com dó de meu avô que era cabeleireiro, barbeiro, que cortava cabelo para sustentar meu pai. Se eu faço isso, eu estou desonrando o esforço que eles fizeram para que a vida seguisse adiante. Daí que vem o espírito da gratidão e da honra. Honrar e agradecer significa aceitar a vida como ela é. Aquilo foi o possível que foi ofertado para meus pais, que puderam me ofertar o que foi possível, para que caso eu tenha filhos, meus irmãos também tenham, nós possamos tornar a vida deles mais leve. E a vida sendo mais leve para eles, eles poderão viver no mundo com mais dignidade. A leveza que eu tenho hoje de ter tido a oportunidade de ter uma faculdade, de ter tido uma pós-graduação, foi pelo esforço que meus pais tiveram, pelos esforços que meus avós tiveram, que meus bisavós tiveram, para todo o sacrifício que eles tiveram, a vida seguisse adiante, em frutos de amor ou em vida, que no caso foi eu que pude nascer. Se assim a gente pode honrar e agradecer aos nossos pais com esse olhar sistêmico da nossa visão das constelações, nós podemos também contemplar a visão da gratidão na visão espiritual quando espíritos que somos e que vivemos antes e viveremos depois e que criamos laços de, como eu disse no início, de afeto e de desafetos. Quem sabe o pai de hoje, a mãe de hoje foi um algoz. Quem sabe o pai e a mãe que tem um filho rebelde não foi aquele que você desviou no caminho do bem, que não proporcionou que ele pudesse ter uma vida digna, que o corrompeu, que levou para a prostituição. E hoje a filha vem com características que você execra, que socialmente não são aceitas, ou que o filho também vai e demonstra esse tipo de comportamento, e nós abandonamos o filho e simplesmente dizemos assim, isso aqui não me serve mais. E assim, nesse movimento de não educar o filho toma a revolta do pai, repetindo o padrão do passado, onde os dois se confrontaram, se defrontaram em momentos de animosidade. Eu imagino então no exemplo próprio da minha vida, se hoje eu imaginasse meu pai que no passado foi, salvo informações que nós temos, um capelão de uma determinada vivência que tivemos, minha mãe que porventura tenha sido minha esposa numa outra encarnação, eu nessa vida recebo o amor de meu pai e de minha mãe no que foi possível e eu fico me prendendo às disputas que eu tinha
política com ele, porque eu era abolicionista, eu era escravocrata, eu fui senhor de engenho e ele foi um capelão. E ali a gente divergia ideologicamente. Ele hoje veio com meu pai para talvez estreitar os laços de afeto na visão de pai e filho. E eu, portanto, revoltado, porque possivelmente faltou algumas coisas que ele não pôde me dar, pelas próprias carências que ele teve, porque eu não tive isso, eu não tive aquilo. Como sempre eu dou exemplo da bicicleta que ele comprava para 3, e a bicicleta, em vez de ser uma BMX, uma Caloi Cross, era aquela Monarch imensa, com aquele negócio no fundo que era uma mola que você segurava o pão, e eu ficava pedalando naquilo com meu irmão na garupa e meus amigos tudo dando rabiada nas bicicletas, e eu olhando nas bicicletas e olhando assim, meu Deus, que vergonha, ainda comprou uma bicicleta rosa, meio avermelhada, que a gente quando era pequeno tinha esse preconceito, tinha que ser azul a do homem e a rosa da mulher, que é um mero equívoco, um mero preconceito. Mas a gente tinha isso quando era criança. Pô, meu pai, você comprou uma bicicleta vermelha? Comprei sim, porque sua irmã é mulher e é dos 3, isso não tem aqui em casa não. E eu vivi aquilo, imagine se eu fico injuriado porque faltou aquilo e esqueço de lembrar de todo o esforço que ele fez para me educar, pagar um colégio particular no meu ginásio, fazer com que eu pudesse ingressar na Escola Técnica Federal da Bahia, me dando alimentação, moradia, tudo que foi de bom, de cheio, eu vou ficar preso com o que foi de menos. Essa é a ingratidão que nós cometemos na sociedade moderna e muitos de nós desonramos o pai e a mãe, e por isso que a configuração familiar, que eu vou finalizando minha exposição, trazendo esse contraponto dessa visão espírita, da visão das constelações, que é uma grande dificuldade fazer esses 50 minutos, mas eu estou tentando aqui, na medida do possível, com tantas informações que eu ainda disponho, trazer isso e tentar finalizar para que fique entregue a vocês que nos ouvem algum conteúdo que possa ser útil nesse movimento de confinamento. Então imaginem vocês hoje confinados nesses redutos domésticos, de uma forma ou de outra, a obrigatoriedade que a vida nos trouxe para que vivêssemos essa experiência de viver contactando o tempo todo com o pai, contactando o tempo todo com a mãe, contactando o tempo todo com o irmão, com a irmã, naquelas casas em que ainda existe essa configuração, e a grande maioria, porque a geração de hoje não sai de casa, ela fica muito mais tempo dentro de casa, mas aquelas que não têm essa configuração, que são aquelas de pais, maridos e mulheres. Estamos percebendo estudos mostrando que muitos conflitos estão ocorrendo, muitas separações estão tendo nos países que viveram primeiro esse movimento que o Brasil está enfrentando agora. Eles estão fazendo estudos variados para ver como é que foi o comportamento social, a questão econômica, as questões das relações familiares. E percebe-se que há um confrontamento muito grande entre essas pessoas, porque tem que viver com o outro, não tem como se refugiar saindo para um shopping, para uma praia, para fazer compras, ou seja, ir para o movimento de ir para fora, para não ter que olhar para as nossas carências, para as nossas debilidades, para as nossas dificuldades, para aquilo que ainda impera na condição de seres que estamos no mundo de provas e expiações. E aí o que está se dando? Um grande desafio. O grande desafio da convivência em espaços domésticos muitas vezes reduzidos e que geram os atritos cotidianos, casas pequenas, apartamentos como nós temos hoje na atualidade, que são muito reduzidos, e isso tudo levando a um movimento de confrontamento entre as pessoas. E nesses confrontamentos, as pessoas, portanto, começam a se degladiar. E aí há os atritos das desonras. É o filho que começa a dizer ao pai que não deu a ele uma casa maior, porque não possibilitou que ele pudesse ter um tablet ou algumas redes sociais, ou alguns instrumentos tecnológicos para ele poder se divertir. Não tem uma TV por assinatura, ou uma Netflix, ou uma Sky, uma dessas TVs aí que vocês possam ter como forma de entretenimento. E aí naquele movimento que não pode nem sair de casa para ir num lugar, numa área de lazer, porque está tudo impedido que isso aconteça, a pessoa passa a se engalfinhar, se confrontar. E nesse processo há o adoecimento da célula, que é a base de referência do tecido social e que a gente precisa ter essa referência familiar como desdobramento das repercussões da sociedade lá fora. Como estaremos então no movimento pós-coronavírus, pós-pandemia? Nós estaremos de acordo com aquilo que vivenciarmos nesse momento de isolamento e de necessidade do mergulho interior. Esse movimento de ir para dentro vai nos fazer conectar de novo com aquela realidade que os pais são aqueles que precisamos e são os que merecemos para nosso crescimento e nossa evolução. Se temos irmãos que não são os melhores e irmãs que não são os melhores, aqueles irmãos e aquelas irmãs são os que nos servem para fazer o apontamento daquelas tendências que ainda temos e que, apontando o dedo nas nossas feridas, nos faz usar esse processo como um mergulho de encontro conosco mesmos e assim um aprimoramento, a lapidação e o crescimento para o mais que poderíamos alcançar. É verdade que teríamos vários outros desdobramentos, mas o tempo se esvai. E nesse processo de finalização, eu separei algumas mensagens para ler para vocês. E uma das mensagens é uma mensagem falada
de Emmanuel no livro Vinha de Luz, que é da sua psicografia do venerando apóstolo Chico Xavier, que vai dizer assim: pais, e vós, pais, na passagem de Efésios, Paulo cita: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. E vem o desdobramento. Assumir compromissos na paternidade e na maternidade, vocês que estão em casa, constitui engrandecimento do espírito, sempre que o homem e a mulher lhes compreendam o caráter divino. Infelizmente, o planeta ainda apresenta enorme percentagem de criaturas mal avisadas relativamente a esses sublimes atributos. Grande número de homens e mulheres procura prazeres envenenados nesse particular. Os que se localizam, contudo, na perseguição à fantasia ruinosa, vivem ainda longe das verdadeiras noções de humanidade e devem ser colocados à margem de qualquer apreciação. Urge reconhecer, aliás, que o Evangelho não fala aos embriões da espiritualidade, mas às inteligências e corações que já se mostram suscetíveis de receber o concurso. Os pais do mundo, admitidos às Assembleias de Jesus, precisam compreender a complexidade e grandeza do trabalho que lhes assiste. É natural que se interessem pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares, todavia é imprescindível não perder de vista que o lar é o mundo essencial, onde se deve atender aos desígnios divinos no tocante aos serviços mais importantes que lhes foram conferidos. Os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. Receber encargos desse teor é alcançar nobres títulos de confiança. Por isso, criar os filhinhos e aperfeiçoá-los não é serviço tão fácil. A maioria dos pais humanos vivem desviados através de vários modos, seja nos excessos da ternura, aquilo que eu disse no início, ou na demasia de exigência. Mas à luz do Evangelho, caminharão todos no rumo da Era Nova, compreendendo que, se para ser pai ou mãe são necessários profundos dotes de amor, à frente dessas qualidades deve brilhar o divino dom do equilíbrio nessa relação que os pais devem ter com os filhos. Então, como o tema é curando a relação com os pais na visão sistêmica espírita, eu não poderia deixar de trazer para vocês uma mensagem dos filhos dessa mesma obra, Vinha de Luz, que aqui eu trago a responsabilidade que os pais deveriam ter com os filhos e que cabe a eles, se falharam, a sua própria consciência e o próprio reajuste com a consciência de culpa. E cabe aos filhos honrar os pais, curar essa relação de dependência ou de cobrança ou de exigência ou de julgamento ou de crítica, para que ele não tenha aquele ato que é o maior ato que eu diria negativo que nós poderíamos carregar. O maior sentimento negativo que nós carregamos é a ingratidão. E a ingratidão dos pais para com os filhos é a maior que pode existir, e por isso que a sociedade pode se representar como está nesse momento, com tantas representações políticas, representações nas áreas de saúde, nas representações de professores, de pastores, de palestrantes, que às vezes não são os melhores, porque no fundo, ali há uma criança ferida, que ainda critica o pai, julga o pai e de alguma sorte ou de outra se manifesta com a revolta nas suas expressões, sem cultivar a relação de afeto, de amor e de tolerância e indulgência para aquilo com que foi possível que os pais nos ofertaram. E aí os filhos, a mensagem que Emmanuel nos traz é essa, e aí eu vou concluindo com a oração para que a gente possa finalizar o nosso trabalho. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Paulo, isso em Efésios 6, versículo 1. Se o direito é campo de elevação aberto a todos os espíritos, o dever é zona de serviço peculiar a todos os seres da criação. Não somente os pais humanos estão cercados de obrigações, mas igualmente os filhos, que necessitam vigiar a si mesmos com singular atenção. Quase sempre, a mocidade sofre de estranhável esquecimento. Estima criar rumos caprichosos, desdenhando sagradas experiências de quem a precedeu. Olha a ancestralidade, olha os nossos ancestrais e os pais sendo representados aqui na fala de Emmanuel. Estima criar rumos caprichosos, desdenhando sagradas experiências de quem a precedeu, no desdobramento das realizações terrestres, para voltar mais tarde
em desânimo ao ponto de partida, quando o sofrimento ou a madureza dos anos lhes restaram a compreensão. Quando nós crescemos, amadurecemos, vem aí o sofrimento e o desânimo que vai restaurar a compreensão daquilo que foi possível ser recebido. E Emmanuel continua: os filhos estão marcados por divinos deveres, junto daqueles aos quais foram confiados pelo Supremo Senhor na senda humana. É indispensável prestar obediência aos progenitores, dentro do espírito do Cristo, porque semelhante atitude é justa. Se muitas vezes os pais se furtam à claridade do progresso espiritual, escolhendo o estacionamento em zonas inferiores, nem mesmo nas circunstâncias dessa ordem, seria razoável relegá-los ao próprio infortúnio. É honrar o pai e a mãe, mesmo que eles tenham falido na sua missão de pais. Claro está que os filhos não devem descer ao sorvedouro da insensatez ou do crime por atender-lhe aos venenosos caprichos, mas encontrarão sempre o recurso adequado para retribuírem aos benfeitores, que são os pais, os inestimáveis dons que lhes devem. Não nos esqueçamos de que o filho descuidado, ocioso ou perverso é o pai inconsciente de amanhã e o homem inferior que não fruirá a felicidade doméstica, no seu ninho doméstico. Emmanuel, Vinha de Luz, também psicografado por Chico Xavier. Isso aqui é um opúsculo publicado pela Federação Espírita Brasileira, que ele vai falar: o melhor é viver em família, aperte mais esse laço. Que a pergunta 775 seria: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? A resposta dos espíritos: um recrudescimento do egoísmo. Portanto, estreitemos os laços familiares, nos unamos na irmandade e na caridade, que é a indulgência para com as faltas alheias, a benevolência para com todos e o perdão às ofensas que estejamos sofrendo no reduto doméstico, para que assim possamos fazer com que a instituição família sobreviva a mais essa crise dentre tantas outras que já vivemos, mas que essa geração não viveu coisa parecida, e que, atravessando esse calvário, possamos adentrar o mundo regenerado nessa transição em que o planeta vive e que certamente nos levará para o mais da civilização, se assim soubermos aproveitar, construindo o mergulho interior, esse movimento de ir para dentro na construção de dias melhores, que certamente todos gozarão, aqueles que passarem por esse movimento sem perder a vida do corpo físico e levando como exemplo e legado a transformação das relações que se estabelecerão na sociedade do futuro. Nesse movimento, eu vou finalizar com a solicitação da casa, que a Casa do Caminho nos pediu, que agora ouçamos essa mensagem e que possamos, os passistas da casa, em seus lares, irradiando assim, impondo suas mãos, numa elevação das mãos para o planeta, depois que vocês estiverem escutando isso aqui, obviamente, vocês levarão essa energia que será derramada para todo o planeta, nesse momento que nós escutamos essa canção e vamos viver o hino que nós temos da Casa do Caminho, que é esse hino belíssimo. E aí, aqueles que ouvem, em qualquer momento, mesmo pós esse momento online que vocês da Casa do Caminho receberão, recebam o passe desses trabalhadores que se irradiam. Porta aberta para todo que aqui quiser entrar. Porta aberta, temos a flor da oração para ofertar. Porta aberta e a mão amiga para sempre acalentar. Porta aberta, ó luz do céu, derrama sobre nós o teu amor. Ó luz do céu, inspira-nos nesta caminhada, que cada passo seja dado em direção do que ensinou
peregrino e cada gesto iluminado pelo amor. Ao se vir, todos sejam bem-vindos. A casa do caminho aqui está, porta aberta para todo que aqui quiser entrar. E assim, os passistas da Casa do Caminho que escutarão essa preleção podem retomar os seus postos. E finalizamos com essa oração para que tenhamos essa energia de amor inundando as nossas casas e os nossos lares para todo sempre, dizendo assim: Pai amantíssimo Pai, gratidão, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui a serviço da Tua causa e em Teu nome, evidenciando a Tua boa nova, nos colocando como servidores humildes na indignidade do nosso ser, mas assim agradecidos e honrados pela oportunidade do serviço na seara do bem. Na nossa pequenez, na nossa limitação de criaturas ainda imperfeitas e comuns, nos sentimos honrados por aqui estarmos falando do Teu Evangelho, falando da Tua Boa Nova e levando esperança para tantos lares que passam pelas privações acerbas, das dificuldades financeiras, das restrições alimentares, das dificuldades relacionais entre pais e filhos, irmãos e irmãs, maridos e mulheres. Que neste momento, Senhor, o Teu Evangelho seja a tônica a iluminar as consciências que passam por essa provação. Que sejamos criaturas mais dóceis, mais humildes nas Tuas mãos. Não permita, Senhor, que nos percamos nos caminhos da vaidade, do orgulho, da intolerância, que dificulta a nossa conexão com aquilo que nos deixastes. Ilumina-nos, Senhor, na limitação das nossas horas, nas dificuldades que o planeta atravessa, para que tenhamos o consolo nos bálsamos salutares que derrama sobre nós através dos Teus mensageiros e espíritos guias que estão trabalhando diuturnamente para manter a harmonia planetária. É nessa certeza, Divino Mestre, que finalizamos a nossa preleção doutrinária desta casa de amor, que nos oportuniza um momento sublime de reconectarmos com a Tua fonte de amor e sabedoria, para que assim finalizemos declamando aquela prece exarada no livro Parnaso do Além-Túmulo, que diz assim: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o Teu santo nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha a nós o Teu reino de amor e de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o Teu mandamento, Senhor, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidades e de dores. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar aos nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sob o mundo de desterro, distante da Tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do Teu amor. Assim seja, Senhor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado a todos e muita paz.